Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a esta série de 4 vídeos que tratam de um recurso precioso, a água. Mas não é aquela água que todos estão acostumados, é a água subterrânea que está nos aquíferos, reservatórios de águas gigantes e invisíveis que já fazem parte da sua vida. Eu e a Marta vamos te acompanhar nessa jornada sobre a água subterrânea e os aquíferos. Nesse primeiro vídeo, vamos nos focar sobre algumas perguntas. A água pode acabar? De onde vem a água que você bebe? Rio, represa ou aquífero? O que fazer para assegurar que haja água no futuro? Estes vídeos foram inspirados por um curso ministrado por especialistas em hidrogeologia que fazem parte do Proaquíferos. Nesse curso se percebeu que existem muitos mitos sobre água subterrânea. Daí concluiu-se o quanto é necessário difundir os conceitos corretos, pois é disto que depende um bom aproveitamento da água, para que no futuro ela exista em quantidade suficiente e com boa qualidade. Os especialistas em água subterrânea, os chamados hidrogeólogos, trabalham para responder: quanta água tem neste aquífero? Quanta pode ser extraída? Ela é de boa qualidade? O que fazer para protegê-la? Então, vamos começar do começo? Existe o risco de, no futuro, a água doce potável dos continentes acabar? Muitas pessoas pensam que sim e argumentam: falta de planejamento, ocupação desordenada, desperdício, impermeabilização do solo, secas mais intensas. Esse medo da água potável diminuir muito ou mesmo acabar tem fundamento? Existem casos de rios que secam, represas que secam e anos seguidos de crises hídricas. Veja o que Ricardo Hirata, professor titular do Instituto de Geociências da USP, tem a dizer sobre esse assunto. A sociedade tem percebido, ano a ano, que os grandes reservatórios de água superficial, os rios, eles têm secado ou eles têm sido contaminados fortemente, o que acaba reduzindo a quantidade de água para a população. Isso gera, claro, uma preocupação bastante importante. Se as águas vão terminar ou vão acabar no planeta, eu acho que não. Nós não vamos acabar com a água, porque nós temos uma grande quantidade de água. O que vai acontecer é que nós vamos ter cada vez mais águas contaminadas e em muitas regiões nós vamos ter menos águas disponíveis. O que vai causar é o encarecimento dessas águas, porque exigirá mais tratamento, perfurações em maior profundidade ou mesmo reservatórios ainda maiores para reservar e conseguir vencer os fortes períodos de estiagem. Portanto, as águas, de um modo geral, não terminarão. O que acontecerá é o aumento dos custos desta água para as populações, atingindo, obviamente, populações muito mais pobres e vulneráveis, muito mais que as populações ricas. Até o momento, falamos de águas de rios e represas que estão aí na paisagem e todos conseguem ver. Mas existem reservatórios gigantes no subsolo, invisíveis. São os chamados aquíferos, cuja água é extraída através de poços ou nascentes. Mas será que a água dos poços já é muito usada? O aquífero você não vê, mas a água dos aquíferos, essa com certeza está no seu dia a dia. Por exemplo, a água mineral nas prateleiras dos supermercados, a água que sai nas torneiras de muitas cidades. As indústrias, a agricultura, os hospitais, os condomínios rurais e urbanos são, na maioria das vezes, abastecidos por poços. Professor Ricardo, qual é a importância dos aquíferos e da água subterrânea para o Brasil? Qual é a importância das águas subterrâneas para o Brasil? Nós podemos responder essa pergunta sobre vários aspectos. No abastecimento público, onde mais de 50% dos municípios brasileiros são total ou parcialmente abastecidos pelas águas subterrâneas. O outro é o fato de que as águas subterrâneas, no seu fluxo natural dentro do ciclo hidrológico, representa 30% a 60% de todo o fluxo de água que corre nos rios, permitindo com que os rios não sequem durante os períodos de estiagem, e mesmo também o fato de que muitos grandes ambientes aquáticos, como por exemplo pântanos, mangues, se mantêm ativos e com vida devido às descargas que ocorrem através dos aquíferos.
Economicamente, nós também temos o fato de que as águas subterrâneas, no seu total, na extração de mais de 600 metros cúbicos de água por segundo, representam em valores econômicos algo equivalente a mais de 100 bilhões de reais por ano. Essa economia é sustentada por mais de 2,8 milhões de poços, muitos dos quais privados. Somente para ter uma ideia da proporção desta importância, o total de poços hoje instalados representa mais de 6 anos e meio de todo o investimento na área de saneamento e água que o país tem ao longo dos anos. Particularmente para o estado de São Paulo, as águas subterrâneas têm uma importância adicional. O estado de São Paulo é aquele estado do país que mais se utiliza das águas subterrâneas, tanto para abastecimento público, onde mais de 70% dos seus municípios são total ou parcialmente abastecidos pelas águas subterrâneas, como pela economia que essas águas subterrâneas estão diretamente envolvidas. Quase todas as indústrias, serviços em grandes áreas como aeroportos, hotéis, postos de gasolina são abastecidos por água subterrânea. Grandes cidades como, por exemplo, Ribeirão Preto, Jales, Bauru, têm mais de 50%, quando não 100% do seu abastecimento totalmente feito por águas subterrâneas. Durante as crises hídricas, muitos poços públicos e privados foram perfurados. Muitos municípios recorreram aos aquíferos na tentativa de evitar o risco de desabastecimento. Daí você pode se perguntar, então os aquíferos são a grande solução para evitar a escassez? Para responder essa questão, é preciso conhecer 7 fatos sobre esses reservatórios invisíveis. Os aquíferos ocupam áreas enormes e as espessuras podem ser desde 100 até 400 metros ou mais, ou seja, os volumes são gigantescos. Para ter uma ideia, veja só as áreas que os aquíferos mais famosos ocupam. Portanto, o fato 1 é que os aquíferos são enormes reservatórios de água, água subterrânea. Esses são os aquíferos mais famosos, mas existem muitos outros e você verá que eles estão por todas as partes. Então, afinal, o que é um aquífero? Vamos olhar o subsolo que está debaixo dessa paisagem. O aquífero é toda essa porção azulada que forma um corpo de grande volume no subsolo. Vamos supor que neste local o subsolo é constituído por material arenoso e vamos olhar um pequeno pedaço com uma lupa. Existem os grãos sólidos e os espaços entre eles, os poros. É aí que a água subterrânea está, ocupando todos os espaços entre os grãos. Fato 2. A água subterrânea está nos poros entre as partículas sólidas dos materiais que formam o subsolo. Podemos dizer que o subsolo tem 2 partes. Na parte de cima, logo abaixo do chão que você pisa, os poros têm ar e água. Mais um pouco para baixo, começa a parte em que todos os poros estão completamente preenchidos por água. Essa parte é o aquífero. A parte acima do aquífero tem espessura pequena, desde alguns metros até algumas poucas dezenas de metros, mas o aquífero é muito mais espesso, podendo ter 100, 200, 300 metros ou até mais. E como se chama o limite entre essas 2 partes? Se chama superfície freática, que também pode ser chamada de lençol freático. A superfície freática é o limite superior do aquífero. De onde vem a água que está nos aquíferos? Toda a água doce dos continentes é originada da chuva. Quando chove, uma parte da água da chuva escoa na superfície e outra parte infiltra e se move para baixo no solo, chegando até o aquífero. Por isso, no final da estação chuvosa, esse nível d'água fica mais raso e no final da estação seca, mais profundo. Essa oscilação costuma ser de alguns metros. Fato 3. A água do aquífero é renovada pela infiltração da água da chuva. Isso se chama recarga. Depois que a água chega no aquífero, ela continua se movendo em direção a áreas mais baixas, dando origem a nascentes e alimentando rios e lagos.
É por isso que mesmo durante a estiagem, ou seja, quando muitas regiões do Brasil passam por vários meses seguidos sem nenhuma ou muito pouca chuva, os córregos, rios e ribeirões não secam. As gotas d'água podem percorrer caminhos muito longos. Fato 4. Os reservatórios de água superficial e subterrânea são conectados. Você viu que há poços pelo estado de São Paulo inteiro. Isso quer dizer o quê? Que onde há poços tem que haver aquíferos, ou seja, há aquíferos por toda parte. Você sabia disso? No estado de São Paulo, por exemplo, há 7 grandes aquíferos. Todos eles são intensamente explotados por poços, especialmente em áreas urbanas. Portanto, é claro que todos eles são muito importantes. Esses aquíferos estão no subsolo, mas como? O mapa mostra como os aquíferos estão na superfície, a gente consegue ver claramente. Para ver o subsolo, vamos ter que cortar o estado. A gente tem que seguir uma linha tracejada, empurrar uma parte desse volume do estado e fazer uma grande trincheira bem profunda. O que vamos ver? Camadas, uma em cima da outra, como se fosse aquele bolo de aniversário, só que inclinado. Cada camada é um aquífero. A cidade de São Paulo está sobre 2 aquíferos, o sedimentar e o aquífero cristalino. Em Campinas, ocorre também o aquífero cristalino e tem mais um, o Tubarão. Em Botucatu, tem o famoso aquífero Guarani, que todos já ouviram falar, e também tem o aquífero Serra Geral. Em Bauru, o aquífero Bauru, e assim por diante. Veja as espessuras desses aquíferos, centenas de metros. Já que existem todos esses aquíferos, por que só se fala no Guarani? Por um motivo muito simples: os seus poços dão muita água, as vazões são mais elevadas. As vazões dos outros aquíferos são menores. A vazão dos poços é mostrada em metros cúbicos por hora. Veja, preste bastante atenção, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Um poço no Guarani confinado produz muita água, de 80 a 360 mil litros de água por hora. Já no livre, ele produz de 20 a 80 mil litros por hora. Mas o que quer dizer confinado e livre? Então, o Guarani confinado é aquela porção mais profunda desse aquífero que é coberta por uma outra camada de um outro aquífero. E o Guarani livre é aquele que aparece na superfície. Então, se você passear de carro ali pela região do Guarani livre, as rochas do Guarani vão estar ali, aparecendo na superfície. Por conta dessas produções tão elevadas do Guarani, dá para entender por que cidades grandes como Ribeirão Preto, que ficam no norte do estado de São Paulo, são totalmente abastecidas por poços do Guarani. Vamos falar um pouco das vazões dos outros aquíferos agora. As vazões dos poços nos aquíferos Bauru e Serra Geral variam de 0 a 80 e 0 a 100 metros cúbicos por hora. O que quer dizer esse zero? Quer dizer que os poços podem ser secos, em alguns poucos casos, ou mesmo produzir muito pouca água. E dos aquíferos Tubarão e Cristalino, a maioria dos poços produz de 0 a 40 e de 0 a 30 metros cúbicos por hora. Por que os poços nos diferentes aquíferos dão vazões diferentes? Como esses 3 poços que você vê aqui, desde muitos metros cúbicos até quase nada. É porque os aquíferos são formados por materiais geológicos diferentes. Então, quanto menores as partículas de um material geológico, menor a vazão do poço que atravessa esse material. Por isso, poços em arenito, ou seja, uma areia dura consolidada, dão mais água que poços em siltito ou argilito. Fato 5. Existem muitos aquíferos, todos eles muito importantes para a segurança hídrica, ou seja, para que a gente ainda tenha água por muito tempo. E cada aquífero é formado por um tipo de material, por isso os seus poços dão vazões diferentes. Agora vamos mostrar
que os aquíferos são muito diferentes dos rios. Os rios são como o salário mensal. A estação chuvosa funciona como o dia do pagamento, em que sua conta bancária fica cheia e às vezes até acontecem inundações nos rios. O final do mês funciona como a estação seca, em que o rio fica com muito menos água. A quantidade de água no rio oscila muito e rápido, podendo haver grandes enchentes, como a gente pode observar em muitas notícias de jornais e etc. E na estação seca, os rios e represas podem ter muito pouca água. Alguns chegam até quase a secar, e o abastecimento daqueles lugares que captam água de rio fica em risco. Por outro lado, os aquíferos funcionam como uma grande poupança e bem cheia. A quantidade de água no aquífero é muito volumosa e oscila pouco. Por que isso acontece? Porque são grandes e contêm muita água. E também, uma parte bem característica dos aquíferos é que a água anda bem devagarinho, ficando nos aquíferos por muito tempo. Essa água percorre seu caminho e chega bem depois nos rios e lagos. Ou seja, a água sai dos aquíferos muito lentamente. Fato 6. Os poços podem extrair água dos aquíferos mesmo durante as estações secas. Isso porque esses reservatórios são muito grandes e a água subterrânea sai deles muito lentamente. O que é necessário para que essa grande poupança funcione bem por muitos e muitos anos? É preciso favorecer a recarga, que se dá pela infiltração da água da chuva. No entanto, sabemos que existem períodos em que a quantidade de chuvas diminui muito, e você sabe do que estamos falando, pois passamos recentemente, aqui no estado de São Paulo, por 2 épocas de estiagens relativamente longas, uma de 2013 a 2015 e outra de 2019 a 2021. Estiagens mais longas, por vários anos, diminuem a recarga dos aquíferos e causam o seu rebaixamento. Então, eles vão fornecer menos água para os rios e lagos. E agora, será que algo pode ser feito? Como já dissemos, assim que a água da chuva bate no chão, ela pode seguir 2 caminhos. Ou ela infiltra no solo, ou ela escorre pela superfície. O interessante disso é que é possível manejar o uso do solo, de modo que esse escoamento superficial diminua. E assim, a gente aumenta a infiltração no solo. De que forma? Por exemplo, mantendo certos tipos de vegetação e fazendo valetas e terraços no terreno. Assim, o fato 7 é uma boa notícia. Podemos manejar o solo de modo que aconteça mais infiltração, mais recarga e menos escoamento superficial. Com isso, mantemos a recarga e a água subterrânea dos aquíferos continuará disponível por muitas e muitas décadas. Aumentar a infiltração e a recarga evita erosão, mas não só, também diminui a quantidade de enchentes. Você lembra da pergunta inicial deste vídeo? A pergunta era: os aquíferos são a grande solução para evitar a escassez de água no futuro? Depois de conhecer os 7 fatos mais significativos dos aquíferos, já é possível respondê-la. Vamos fazer um pequeno resumo? Mais água nos aquíferos significa mais água nos rios, represas e nascentes. É fundamental proporcionar mais recarga para ter mais disponibilidade de água subterrânea e aumentar a segurança hídrica. Os aquíferos reduzem a perda de água dos continentes para o mar, pois eles se comportam como uma grande poupança. Ao contrário dos rios e lagos, os aquíferos ainda são muito pouco conhecidos, por isso foi produzido esse vídeo. Ajude a disseminar esse conhecimento para tornar a água subterrânea visível,
conhecida e então usada com saber e sabedoria. Continue conosco. Você está convidado a assistir mais 3 vídeos. No vídeo 2, veja as boas práticas para uma explotação sustentável e para a proteção da água subterrânea nas áreas urbanas. No vídeo 3, mostram-se os passos de construção de poços e da análise da água, garantindo a proteção da sua saúde. No vídeo 4, aborda-se quem toma decisões sobre o uso e proteção dos recursos hídricos em um sistema totalmente democrático, do qual você também pode fazer parte. Até breve!